Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a mesa número 36 do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia. Eu sou Renan Soares Júnior, psicólogo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para aqueles e aquelas que estão nos assistindo que não podem, né, nos ver, eu sou um homem branco, ligeiramente calvo, uso óculos redondos de aro grosso, tenho barba, ligeiramente calva, ligeiramente alva na parte do queixo, estou com uma camisa azul marinho, com quadriculados na cor branca, e atrás de mim uma estante com livros e alguns quadros. Então, nessa mesa, na tarde de hoje, além de mim, nós teremos também a professora Patrícia Sandri, que é presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego, que vai começar fazendo a sua explanação nessa tarde. Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Renan. Então, eu sou a Patrícia Sandri, estou falando aqui do Rio Grande do Sul, né, da Terra do Frio. Sou psicóloga também, especialista na área, né, da psicologia do trânsito. Estou, né, na frente de uma parede com duas cores, bege e branco. Sou clara, tenho os cabelos loiros, compridos, os olhos verdes, estou usando óculos. Então, né, descrevendo um pouquinho para vocês aí. A minha atuação, né, é na área da psicologia de tráfego, que hoje estamos chamando. Já amanhã está fazendo 25 anos que eu estou atuando nessa área, né? Já 1º de julho foi quando eu comecei meu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, na parte da psicologia. E, né, sou mestranda, né, quase concluindo aí meu mestrado na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, e Hospital de Clínicas de Porto Alegre na área de transtornos aditivos. Então, meus trabalhos são todos voltados. Oi, colega! Ei. Seja bem-vinda. Desculpa, obrigada, desculpa. Todo voltado para a área da psicologia do tráfico. Atualmente também, né, presidente da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfico. E o nosso tema aqui, né, é sobre os impactos do CTB, né, na questão da avaliação da perícia psicológica. Ana, tu queres falar um pouquinho? Eu e o Renan aí já iniciamos, enfim, estamos dando continuidade. Tá, eu vou só me apresentar. Meu nome é Ana Luísa. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, compridos. Estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede branca com quadro verde e uma porta. Vou ficar só na mediação, né? Entrei para substituir. Então, fiquem à vontade, podem continuar. Sejam bem-vindos. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite, né, do CRP de Minas, da diretoria aí da Brapsit de Minas, né, das meninas da... Ai, me deu um branco. Da Psint. Da Psint, tanto da Psint. Então, muito obrigada pelo convite de poder contribuir um pouquinho. Então, como eu estava falando, né, a minha fala, enfim, é sobre os impactos. Sempre quando, né, a gente me vem nesse tema, assim, gente, eu não tenho como não falar da minha vivência lá, né, porque eu, como da diretoria, né, presidente da Brapsit, com a minha diretoria, a gente viveu na pele. Então, eu vou falar brevemente, assim, dessa alteração do CTB, como aconteceu e como a Brapsit contribuiu, né, em termos foi uma luta, né? Hoje a gente pode olhar para isso, mas eu acho que o impacto maior, assim, quando o PL 3267, 2019, lá em 4 de junho, que eu não me esqueço nem a data, né? Ele veio, né, para ser discutido, enfim, a Brapsit, a gente começou já a se mobilizar naquela época, né? Porque nessa alteração do código, teve vários pontos que foram levantados, né, que iriam ser alterados, tanto em relação à psicologia, à medicina, a formação do condutor, a pontuação, a questão
né, lá do uso de cadeirinhas, mas é claro que a gente, né, acabou se debruçando na questão da psicologia do tráfico. Mas, assim, a gente sempre teve como foco, assim, a nossa principal conquista, né, era a proteção da vida, o fortalecimento, né, dos mecanismos de prevenção na redução dos acidentes e da mortalidade, né, no sinistro de trânsito. Então, porque as alterações que estavam sendo sugeridas, né, no caso da nossa área, era a questão da especialidade, né, que não precisaria mais da especialidade para atuar na área, a questão da validade da Carteira Nacional de Habilitação, né, que isso foi um dos pontos, assim, que eu digo que nós, olhando para todos os pontos, nós não vencemos todos, né, mas dentro do que nós tínhamos, do pacote que nós tínhamos, foi o que nós conseguimos. Então, eu acho que dentro de tudo que se teve, ainda a gente conseguiu uma conquista muito importante, que foi né, a questão da própria especialidade. Mas antes de nós chegarmos nesse resultado, da votação lá, né, a Brapsit, o que ela fez? Eu e Juliana, as meninas, né, da Brapsit lá de Renan também, o Fabian, enfim, da Brapsit lá de DF, nós estávamos semanalmente, quinzenalmente em Brasília, gente, levando aos parlamentares esclarecimentos técnicos, né? Eu acho que a gente foi muito com a questão científica, assim, de trazer esses esclarecimentos da formação e atuação deste psicólogo de tráfico, né? E como os seus reflexos seriam importantes no seu enfrentamento na letalidade no trânsito. E para minha surpresa, assim, quando a gente chegou lá no Congresso, porque foi bem um trabalho de formiguinha, foram 17 meses. 17 meses a gente pegou a pandemia, né? Em plena pandemia, eu lembro que eu cheguei a estar no aeroporto, assim, parecia uma cidade fantasma, mas estávamos lá quando se pôde estar presente, quando não era, né, na modalidade online, as reuniões. Mas, assim, a gente foi de gabinete em gabinete, em deputado, em senador, fez um trabalho conjunto com as próprias federadas das Abrapsites, né, de uma questão bem política. Então, esse momento de enfrentamento, né, nessa alteração foi uma luta, esse diálogo com a política, que a gente... E o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele foi muito parceiro, a gente teve a assessora lá junto, enfim... E nisso, né, a nossa diretora científica da Nacional e todo o grupo, né, científico montando material, porque a gente teve que, como eu disse para vocês, trazer para esses parlamentares o que era a psicologia do trânsito. Porque a sensação que eu tive quando a gente chegava no gabinete, eu dizia, mas existe psicólogo do trânsito, o que ele faz? Mas não é? Muitas vezes confundiam com exame médico. Então, eu acho que essa caminhada lá, ela foi fundamental, né, nesse processo de finalização do projeto de lei, que foram esses 17 meses, e daí, no 12 de abril de 2021, a gente teve aí a homologação, né, do CTB, e quais foram nossas conquistas, então? A questão da especialidade, né, que agora... para atuar na área tem que ser especialista, então quem não é especialista tem um prazo de 3 anos, desde que começou, né, ali, dia 12 de abril de 2021, tem esse prazo para se regularizar na sua especialidade. Então, a psicologia do trânsito, dentro das 11 especialidades que nós temos, ela é a única que ela é lei, virou lei, né, instala lá no nosso CTB para atuar na área na área do trânsito, tem que ser especialista, então acho que isso foi assim, uma conquista muito grande. A questão da validade, como eu falei para vocês, que foi uma das nossas lutas também, não conseguimos manter, né, os 5 anos que nós tínhamos, mas, enfim, teve uma questão das idades, né, poderia ter sido pior, assim, o projeto em si, ele vinha de uma forma bem pior, então se conseguiu, né, que até 50 anos... a pessoa abaixo de 50 anos tem a validade de 10 anos, acima dos 50 anos, os 5 anos, né? Lá acima dos 70 anos, os 3 anos. Então, teve algumas reduções. A questão do exercício de atividade ficou nos 10 anos, né? Essa foi uma questão que nós, infelizmente, nós não conseguimos.
a gente vê isso, um impacto bem prejudicial, né? Porque, na realidade, o comportamento humano, ele precisa, né, ser regularmente reavaliado, né? E a gente sabe que a própria Organização Mundial da Saúde, ela nos coloca que a saúde mental, né, nos próximos 10 anos, elas vão ter uma grande reflexão pós-pandemia. E, consequentemente, isso também a gente sabe que impacta no nosso trânsito. Então, aquele condutor que exerce atividade, assim, eu acho que essa questão de nós estarmos avaliando agora este condutor para um período de 10 anos, né, tem uma grande mudança no nosso olhar, no nosso trabalho, enfim, que nós, como entidade, como entidade científica, a gente vem se debruçando muito nisso, né? Eu acho que precisamos nos atualizar, nos qualificar. A gente sabe que a gente pode, né? Nós temos vamos dizer, a autorização de reduzir a validade, se assim acharmos necessário, se aquela pessoa, enfim, não tem condições, né? Dentro do que a gente avaliou, mas enfim, a gente tem que estar tudo bem embasado, bem. Então, eu acho que o nosso comprometimento, né, ele é bem maior, mas é muito delicado tudo isso, assim, nós avaliarmos uma pessoa, porque a gente sempre diz, né, não existe um laudo eterno, né, algum médico já nos deu um laudo, uma saúde plena para toda a vida, e a gente sabe que a saúde mental, ela não é diferente. Então, para mim, esse impacto da validade da carteira de habilitação, ela, né, ela é bem séria, assim, a gente tem que ter um olhar de cuidado com isso. A questão, outra alteração que teve, né, que eu acho que isso foi um ganho para a gente, assim, o infrator, aquele infrator que comete um crime de trânsito, mesmo que não tenha, né, tido um delito judicial, ele tem que passar por um perito, né, por um psicólogo do trânsito, e aquele também que ele foi o que ocasionou o acidente, né, grave, e aquele que, por uma questão judicial também, né, é encaminhado para a perícia psicológica. Então, essas duas questões entraram, né, agora também, para nós avaliarmos, que antes não existia. Então, eu acho que isso foi uma questão importante, e isso tem um impacto positivo. Eu acho que aonde nós consideramos a questão da atuação do psicólogo do trânsito, psicólogo do tráfico, poder estar presente neste processo, seja no início, na formação, é de extrema importância para a sociedade. A gente está contribuindo para a redução dos acidentes, para a proteção da vida, né, e para a diminuição do sinistro de trânsito. Então, eu digo que a Abrapsit, né, falando em nome da entidade, como eu vivenciei tudo isso, assim, a gente se sente parte dessa história, assim, foi uma luta que nós estivemos ali, né, acreditamos, e deu certo, podia ter sido pior, né, dentro do que nós tínhamos na nossa área, poderia, né, ter sido pior, então eu acho que, vamos lá, né, eu acho que a gente tem muito o que fazer agora, a questão de pesquisa, né, da cientificidade, cada vez nós temos que dar maior cientificidade ao nosso fazer, a nossa parte, né, a nossa perícia psicológica. E esse é o nosso comprometimento com a sociedade, né? Como eu falei, para contribuir na redução dos acidentes, nos sinistros de trânsito. Não sei se eu tenho tempo aí, que nos nossos 14 minutos, né? E seria isso, eu fico aberta para as perguntas, os questionamentos, e a gente pode, né, ir trocando aí um pouquinho também. Acho que agora a gente passa a palavra para o Renan, né? Ele que vai falar. Boa tarde, Renan. Você pode se apresentar, porque como eu estou... Está sem seu som. Claro, Ana, sem problema, né? Bom, gente, eu sou Renan Júnior, né? Sou psicólogo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apesar desse sotaquezinho puxado no R, assim, eu sou mineiro de Uberaba, né? Fui criado no interior de São Paulo, então fico muito feliz de poder estar falando com as colegas de Minas, né? E eu sei que vocês têm participantes de outros estados também. Então, para mim é um carinho muito grande esse convite que eu recebi, né, da Selma,
Tenho também um grande amigo aí em Minas Gerais, que é o Ricardo Moretson, né, com quem eu convivi muito tempo lutando nessas batalhas do trânsito, enfim, que é uma referência para nós, né? Então, fico muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje. Então, eu sou professor aqui da Universidade Católica Dom Bosco, né, no curso de Psicologia. Fiz o meu mestrado e o doutorado aqui em Psicologia da Saúde, sempre trabalhando com o trânsito, né, com comportamento de risco, estudando o programa Vida no Trânsito, né? E também sou integrante da Brapsit, né? Então, hoje eu estou na diretoria de comunicação nacional da Brapsit, junto com a Patrícia, com a Juliana, com o Fabian, com o André, enfim, tantos colegas aí que estão ladeados nessa briga, né, que a gente sempre tem pela qualidade, pela ampliação da área. Né? Então, faço parte também do Conselho Estadual de Trânsito aqui do Mato Grosso do Sul e do CRP Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, né? Como a Selminha está em Minas Gerais na comissão aí de Psicologia do Trânsito, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, então a gente sempre está trocando as nossas figurinhas aí, né? Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso panorama, né, atual e as questões históricas que eu gosto bastante também, de como é que eu estou vendo um pouquinho essa nossa situação agora dentro desse momento, né? Então, efetivamente, né, nós temos alguns antecedentes históricos que são importantes, né? Então, como nos trazem aí, né, o Rosestrato em 85 e um outro artigo que a gente escreveu, inclusive, sobre ele, né, que foi publicado aí na revista da UFMG esse ano, eu sempre gosto de olhar para as questões históricas, né, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo agora. Então, quando a gente olha para a própria conformação, né, do Conselho Federal, a gente vê que na primeira gestão do federal a gente já teve duas resoluções, a 19 e a 20 de 76, que pediram duas coisas. Primeiro, que fosse feita uma comissão especial para estudar o exame psicotécnico à época de motoristas, né, que era assim chamado, e o segundo, que era para dar uma organização na área, inclusive trazendo uma limitação de atendimentos e tal, já naquele momento, né, no final da primeira gestão do Conselho Federal. Então, quando a gente olha para esse panorama, a gente já vê e fala assim, bom, né, temos aí uma época que eu sempre faço essa leitura de que a gente tem as crises e os avanços na psicologia do trânsito, agora, né, nessa transição inclusive para o conceito de psicologia do tráfego, né, então a gente observa como isso tem se colocado historicamente para nós. Então, lá em 76, né, surge essa comissão, essa resolução, em 81 vem a comissão famosa, né, formada pelo professor Renier Rosestraten, pelo Efraim Bocalandro e pelo José de la Coleta, né, que justamente visava fazer esse contato do Conselho Federal com o CONTRAN para que a gente conseguisse fazer com que a área avançasse, né? E isso resultou, naquela época, de uma pesquisa com 3 frentes, né? Uma pesquisa que foi mandada para os DETRANs, ou seja, questionando os DETRANs como é que eram feitas as avaliações dos psicólogos dentro dos estados, as especificidades, né? Com os próprios psicólogos, ou seja, perguntando a eles sobre, né, as avaliações que eram realizadas, e também foi feito um trabalho muito grande com outros países, né, onde foi enviado um questionário para mais de 20 países, em inglês, em espanhol, em francês, né, para que os países respondessem como era feita a avaliação dos motoristas nesses outros contextos, para que a gente mensurasse as práticas internacionais, né, inclusive o resultado dessas pesquisas foi publicado na primeira revista que nós tivemos de psicologia do trânsito no Brasil, né, que surge em 1983, lá na Universidade Federal de Uberlândia, né, então na época o professor Renier se afastou da universidade lá em Ribeirão Preto, da USP, e esteve na Universidade Federal de Uberlândia durante 3 anos, e uma das questões que o levou até lá foi essa possibilidade, né, da criação da revista com um rol de outros colegas todos que estavam lá na UFO. Então, tudo isso está bem descrito. E por que isso foi importante à época? Porque nós descobrimos que só o Brasil fazia avaliação compulsória, né, anterior à concessão da CNH. E isso levou a uma série de panoramas da melhoria dos instrumentos, da necessidade das pesquisas, da gente pensar, né, a área, e isso levou, inclusive, né, ao nosso desenvolvimento. Então, a primeira entidade que nós tivemos da psicologia do trânsito, né,
ela surge, né, a Associação Brasileira de Psicologia do Trânsito, justamente nessa época também, para dar vazão a isso, né? E aí depois nós tivemos todo um caminho pelos anos 80, né, até os anos 90, com o veto, né, que houve do presidente Fernando Henrique, a avaliação psicológica no contexto do trânsito, que foi trazendo avanços. Então, depois disso, né, a gente tem aí a resolução 51, depois a resolução 80, né, até que nós tivemos a 425, que foi agora substituída, né, pela 927, e um panorama que a gente tem atual, que fez com que a gente fizesse primeiro, né, a capacitação para psicólogo perito examinador, depois a especialização em psicologia do trânsito, ou seja, então a gente veio evoluindo. E agora a avaliação, ela também retorna, né, a essa discussão, com essa questão dos infratores, como a Patrícia bem estava dizendo, ou seja, a gente teve um trabalho muito grande, né, principalmente desde 2016, com projetos de lei que surgiram na Câmara, no Senado e com, né, o 3267, que acabou dando origem à Lei 14.071, né, que foi esse chamado de novo Código de Trânsito, pelo número de alterações que nós tivemos, né? E aí nós temos algumas coisas que chamam a atenção, né? Primeiro que nós já tínhamos um movimento que vinha acontecendo na relação do CFP com o CONTRAN, de tentar unificar, né, a visão da avaliação psicológica para o contexto do trânsito, né, a perícia, porque a gente sempre teve as resoluções separadas do CONTRAN com o federal e a gente sempre teve uma falta de articulação histórica, né? Então, a 01/2019, ela teve, antes da sua publicação, um diálogo muito grande dentro da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, que existia à época, né, para que fosse feita uma resolução consonante. Muito bem. O que acontece? O CFP publicou e o CONTRAN acabou passando por uma série de modificações, as câmaras temáticas do Denatran, né, uniu-se com a educação, e agora nós voltamos até a saúde, e nessa última legislatura, dessas câmaras temáticas, se voltou a fazer essa discussão, né? Então deve estar saindo em breve uma resolução que converse mais com a resolução 01/2019 do CFP, na visão da perícia psicológica no contexto do trânsito. Bom, o que é que significa isso, né? Isso significa que a 927 ainda não atende aos anseios da categoria, a gente sabe disso, né? Ou seja, o pessoal estava esperando muito quando saiu a 927, saiu. Não, não saiu. Ela é só uma atualização da 425, com alguns pontos específicos, né, que vieram por conta da entrada em vigor da Lei 14.071. Então, né, a especialização, que agora está garantida no código, ou seja, aquilo que a gente fala da qualificação, né, e do aprimoramento constantes, né, então isso agora está garantido no código, né, a avaliação dos infratores e dos causadores dos sinistros, que esteve, né, muito presente, inclusive no CNP de 2022, que veio dos Coreps e que passou por vários estados, como deve ter passado por vocês aí em Minas também, né, com muitos questionamentos sobre isso e a necessidade da gente ter uma resolução que dê conta de fazer isso, né? Então, devemos ter, né, uma nova resolução da avaliação, né, do Conselho Nacional de Trânsito, que fale a mesma língua que a 01/2019, para breve, ou seja, inclusive na questão do que avaliar, como avaliar, então isso deve estar caminhando, né, para breve, inclusive porque as câmaras temáticas tomaram posse essa semana, na segunda-feira, né, então houve novamente a separação entre educação e saúde, então agora tem a Câmara de Educação, tem a Câmara de Saúde, tem a Câmara do Penatrans, né, que está bem, está andando, né, que é o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, né, então a gente tem agora um panorama bastante aberto aí para nós da psicologia, para que a gente possa trabalhar aí com vistas, né, nessa década pela segurança do trânsito 2021-2030 da Organização Mundial da Saúde, né? Uma dessas questões é justamente essa avaliação dos infratores, né, ou dos causadores de sinistros, que está presente agora no Código Nacional no Código de Trânsito Brasileiro, né? Bom, o que a gente observa, né? Coas e Ávila falam isso para nós, ou seja, a exigência dessa qualificação dos profissionais é justamente ligada ao nosso Código de Ética Profissional, né, que estabelece que a nossa responsabilidade ela deve ser consoante aquela qualificação que nós temos, ou seja, justamente para que a gente tenha, né,
as possibilidades de assumir essas responsabilidades, tendo qualificação para tal teórica e tecnicamente. Então, isso a gente vem acompanhando, né, principalmente nos últimos 15 anos, uma discussão sempre sobre essa questão da especialização, agora com esse prazo final dos 3 anos, né, e nós temos, então, algo já instituído, ou seja, já se entende, né, que hoje na psicologia nós temos especializações como a psicologia do trânsito, né, como a própria avaliação psicológica, que hoje também já está reconhecida, né, e presente na legislação do Conselho Federal, como algo que nós precisamos seguir, né, e temos aí esse panorama da atuação. Bom, que caminhos a gente enxerga para esse panorama, né, e por onde nós entendemos que o caminho vai passar? Primeiro que o Conselho Federal tem GTs, né, já inclusive um constituído na APAF do final do ano passado, para tratar das questões exclusivas do trânsito, né, e já tinha alguns encaminhamentos nisso, ou seja, para que se faça uma busca, né, das práticas internacionais, ou seja, a mesma coisa que foi feito lá nos anos 80, né? Então, quem avalia infrator, que muitos países, né, pelo mundo afora fazem isso, né? Inclusive tem um livro do professor Ralph Risser, que foi publicado há algum tempo atrás, que fala sobre como é a avaliação, que é da Casa do Psicólogo, falando sobre como a avaliação funciona em diferentes países, né? Então, a gente pegar esse panorama, ou seja, né, buscar também pesquisadoras da temática que tenham pesquisas com infratores, ou seja, que já tenham um trabalho nessa área, né, para que haja essa delimitação do escopo para fazer um diálogo com a categoria, né, com o CONTRAN, com a Senatran, para que a gente tenha, então, resoluções que falem sobre essa avaliação de uma maneira efetivamente possível de ser feita, né, agora nesse novo panorama que nós temos com o Código de Trânsito a partir da entrada em vigor da 14.071, né? Então, deveremos ter resoluções específicas do CONTRAN e do Conselho Federal de Psicologia. Então, isso é um trabalho que vai nos exigir, como categoria, né, estudo, trabalho de diálogo com o Sistema Nacional de Trânsito, para que isso seja implementado, né, e também de muito engajamento, ou seja, para que a gente mostre à unidade, né, a necessidade e as possibilidades que o nosso trabalho na avaliação, né, tem frente a essa questão dos condutores infratores, enfim, dos contumazes, né, e daqueles que foram causadores de sinistros. Então, esse é o panorama que eu imagino, né, que nós vamos nos desenvolver agora, principalmente nesse ano de 2022 e 2023, justamente para que a gente busque que haja essa efetivação, né, nesse diálogo aí com os órgãos envolvidos, ou seja, né, o CFP, com os regionais. Vocês sabem como é que isso funciona, ou seja, né, nasce uma proposta de resolução, ela desce para os regionais, é discutida, né, nos plenários com a categoria, isso sobe para a APAF, né, para ser discutida, aprovada, ou seja, isso demora um certo tempo. Então, imagino que agora a gente, com esse primeiro ponto da pesquisa aí, né, desse congregar das práticas, vai começar um processo que vai levar um certo tempo, mas que eu acredito que tem tudo para funcionar, principalmente porque agora nós temos essa garantia na lei maior, né? Então a gente deixa de ficar brigando com resolução, com coisas como a especialização, e aí a gente passa a ter algo que está garantido na lei maior, nos levando à possibilidade de avanço na perícia psicológica ligada ao trânsito. Então, inicialmente, essa era a, a fala que eu gostaria de fazer com vocês, né, Ana Luísa? Então, eram essas as minhas considerações. Obrigada, Renan. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se as meninas já têm perguntas para mandar, eu não recebi aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Para você, esse aumento da validade que ocorreu na mudança, né, que a gente chama do novo Código de Trânsito, muda na prática a sua avaliação e como você passou a olhar para isso como motorista profissional? O que você tem feito usualmente? Olha, eu penso que essa questão foi uma questão que a gente não teve muita escolha, né? A gente foi, debateu, fomos ao Congresso,
E, infelizmente, eu acredito que nós vamos ter a colheita disso, né, ao longo do tempo. Né? As pessoas entendem a saúde mental. Algumas estão começando a entender agora a importância da saúde mental, quando a gente fala em sociedade, inclusive quando a gente lida com entes políticos, a gente tem essa problemática. Né? Infelizmente, muitas pessoas ainda entendem as questões mentais como frescura, como coisas que as pessoas não podem, né, ver, achando que a gente está falando de garantia de mercado, enfim, né? E não pensam nessas questões a serem observadas. Né? Um prazo de 10 anos, né, é um prazo extremamente longo, né, para que a gente tenha, inclusive para muitos processos, como a gente sabe, nós temos inúmeros quadros que passam a se desenvolver justamente nos jovens adultos, né, e que aí dentro desses 10 anos de habilitação aí, as pessoas vão ter esse prazo, né, uma série de manifestações. Mas, enfim, né, isso a gente vai olhar a partir do tempo. A legislação está posta, a gente tem que cumprir. Né? Mas uma das coisas que eu acho que são muito importantes e que a gente sempre discute com a categoria é a necessidade que a gente tem, né, da realização das pesquisas e do acompanhamento disso para que a gente possa fazer com que a área aprimore. Né? Então, nós precisamos de um quantitativo de psicólogas nas pós-graduações, de avaliação psicológica, de psicologia do trânsito, em mestrados, né, em doutorados, trabalhando isso para que a gente tenha esses subsídios e esses dados, né, cada vez mais robustos, porque foi com isso que a gente foi dialogar com esses caras no Congresso Nacional. Né? Então, são esses resultados, e aí quando a gente olha para trás e vê o que foi feito lá nos anos 80, a crítica que se fazia, né, e os próprios posicionamentos, eu particularmente acabo lendo muitas coisas do Rosenstraten por trabalhar com questões da história dele, né, por ter trabalhado com ele, enfim. E aí a gente vai vendo, ou seja, eram críticas, né, dos instrumentos mais específicos, da gente fazer essa discussão mais próxima, né, e dos estudos. Então, assim, eu vejo que para a gente fazer uma contra-argumentação, e quando isso for voltar a ser discutido, né, porque você fala assim, mas a gente pode fazer uma proposição de um projeto de lei, pegar um parlamentar, mas aí a gente vai ter que ter essa fundamentação, e essa fundamentação é a pesquisa que vai nos dar, né, longitudinalmente. Ou seja, coisas que a gente discute hoje, por exemplo, tem pautas que as pessoas falam, né, a respeito do exame toxicológico, do drogômetro que está sendo aprovado, os caras estão trabalhando com isso, né, ou seja, já estão em pesquisa, a própria Polícia Rodoviária Federal está feita, porque tem muitas pessoas que entendem que isso tem que ser feito no ato do dirigir. Né? Então eu penso que a nossa questão é da mesma forma, ou seja, a gente vai precisar ter esse contingente, né? Como gosta de dizer o Moredson, né? Já que eu falei dele aí, as pessoas têm que colocar o corpinho à disposição, né? Tem que aparecer aí e se colocar à disposição, não só, né, nas instituições, mas também para poder a gente realizar essas pesquisas, enfim, para que a gente consiga caminhar. Felizmente, a gente tem muitos pesquisadores e pesquisadoras no Brasil que têm passado a se dedicar a essa temática, né? Então isso facilita muito, ou seja, diferentemente de outras épocas, a gente tem hoje um cenário muito mais favorável, né, em relação a programas, a profissionais para receber essas pessoas em cursos de pós-graduação e que possam, né, efetivamente ajudar essas pesquisas a acontecerem. Mas eu acho que o caminho nosso é o caminho do acúmulo da ciência, da gente conseguir provar isso com números, né, que vão nos dar essa porta da gente, de repente, conseguir fazer essa modificação, porque a gente sabe que isso historicamente veio diminuindo esse tempo, né? E agora os caras, quer dizer, de maneira anacrônica, como muitas coisas que têm acontecido nas políticas públicas no Brasil, né, passam a tentar levar isso para um período maior, enfim, para atender interesses outros que não, né, a defesa da vida e da saúde, que são as coisas que a gente jura lá quando nós fazemos o nosso juramento da formatura de psicologia, né, da qualidade de vida, da construção do bem comum e do compromisso social. Tem uma outra pergunta, não sei quem vai responder. Preciso, quais são as exigências para trabalhar? É preciso ter o curso de especialista? Aí, quais são as exigências? Vocês sabem dizer? Como especialista, como perito de trânsito? Hoje está valendo, né, ainda a resolução de 2007. O que se pede? Né? Ou a pessoa tem que fazer a prova de título do Conselho Federal de Psicologia, né, e comprovar a atuação na área, né, precisando sempre ter esses 2 anos de formado e de registro no CRP, ou se ela for fazer isso por meio
de um curso, né, de especialização. Esse curso tem que ser reconhecido pelo MEC, então ela tem que ter esse registro ativo no conselho contínuo ou intermitente de 2 anos, né, e levar o seu diploma reconhecido pelo MEC, fazer esse pedido à comissão de título de especialista no CR onde ela esteja registrada e fazer esse pedido para conseguir o seu título de especialista, e aí faz a troca da carteira, né? A gente tem a possibilidade de até registro de 2 títulos de especialista pelo CRP, né? Então aí ela vai fazer esse registro da especialidade em carteira, né? Temos uma resolução que deve estar saindo em breve para essa questão, mas por enquanto continua valendo, né, a resolução de 2007. Sim. Bom, por enquanto, mais alguma consideração, Patrícia? Mais uma pergunta. Calma, eita. Qual a porcentagem de aprovados para CNH? Eu acho que a gente não sabe, né? Na avaliação psicológica, vocês querem falar? Patrícia trabalha... Não sei se o Renan trabalha diretamente fazendo avaliação também. Não, Não? eu trabalho na pesquisa. Patrícia trabalha com isso diretamente, acho que pode falar melhor dessa questão, né, pode falar, Patrícia. das porcentagens, tá isso varia muito, mas enfim, né? Você está sem microfone, Patrícia. Cada estado tem, né, as suas pesquisas. Eu, particularmente, não tenho, do meu estado, aqui do Rio Grande do Sul, não tenho dados assim, né? Eu não vou me comprometer a falar, porque eu não sei as estatísticas, mas eu acho que cada Detran, sim, tem uma pesquisa de aptos, inaptos, aptos com validade. Com certeza, cada Detran do estado tem. Tem uma outra pergunta que eu estou vendo ali que fala sobre a questão da... Deixa eu ver. Está entrando um monte de pergunta, né? Mas a questão da... Estava ali. O motorista civil faz o exame psicológico quando tira a CNH pela primeira vez e não mais durante a vida. Alguma mudança nesse sentido? Essa é uma questão bem importante, essa pergunta, né? Na própria história que o Renan trouxe aí, a gente sabe que na história teve momentos que tinha avaliação psicológica na renovação, né? E daí, nesses processos aí de políticos, enfim, de mudança de legislação, de portaria, ela foi retirada, a avaliação psicológica em todos os momentos, né? A renovação, que é o que o médico faz. Então, eu digo que tem uma lacuna da sociedade que eles não passam por nós, né? Eles vêm no psicólogo uma vez lá no início e depois, se não se envolvem num crime de trânsito ou não tem alguma situação que uma indicação pelo médico, acaba não tendo mais contato com esse psicólogo. Então, no momento, não. Isso é uma luta que nós temos também como, né, um diálogo político aí para se fazer, enfim, para que se volte à renovação, né, a atuação, né, a intervenção da perícia psicológica em todos os processos da Carteira Nacional de Habilitação. E não só na primeira habilitação e quando exerce atividade ou mudança de categoria, que no caso é como ocorre hoje. Tem uma outra pergunta aqui, se alteração, por que a alteração faria diferença na avaliação se a avaliação é feita somente uma vez? Na verdade, é porque ela não é feita, né? Pode explicar, Patrícia, que ela não é feita só para motoristas, né? Sem atividade remunerada. Não tenho conhecimento sobre como a alteração na lei do prazo, é que essa alteração, Sabrina, né? Antes a validade da CNH, ela era 5 anos, né? Antes da alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Só que a pessoa retornava, né? Essa pessoa que faz a avaliação psicológica, elas exercem, no caso do exerce atividade, ela retorna sempre para o psicólogo. Então, agora, se caso o psicólogo não diminua esse prazo, ela vai seguir com os 10 anos, ela vai ficar 10 anos atuando aí exercendo a sua atividade remunerada sem retornar a esse profissional, caso aconteça alguma outra situação. E na primeira habilitação, tem situações em que o psicólogo ele reduz a validade, então ele pode retornar esse psicólogo sim, mas se não é reduzida a validade, ele não exerce atividade, nunca mais ele vai ter contato com o psicólogo. Então é aquilo que a gente fala,
né? Existem idades, estudos aí, enfim, de pesquisas que a gente sabe que tem momentos da vida que, né, no caso aí dos adolescentes, enfim, são mais propícios muitas vezes aos sinistros de trânsito e muitas vezes a gente perde essa população também, né? Vem aqui, vai fazer a carteira com 18, lá com 28 ele vai renovar agora a sua habilitação e vai seguir, não vai mais, né, ter. E muitas vezes o psicólogo do trânsito, ele é a porta de entrada, né? As pessoas, o primeiro contato da vida dela vai ser com quem? Com o psicólogo do trânsito, né? Muitas vezes. Acho que foi isso, né? Afeta o trabalho do psicólogo. O que muda na avaliação psicológica no trânsito pós-pandemia? Saberemos, né? Eu acho que a gente tem uma série de coisas acontecendo aí, né? Inclusive, nós temos estudos agora, por exemplo, que estão saindo sobre a questão da Covid longa, né? Que altera a atenção, que altera a memória, ou seja, isso, obviamente, se você for pegar um candidato que está nesse contexto, né? Eu acho que isso vai passar a fazer parte do trabalho da entrevista, né? Você também perguntar isso para a pessoa, né? Ó, teve Covid, teve sintoma, como é, como é que não é e tal. Então, eu acho que faz sentido você, né, começar a trabalhar nessas questões, não só para nós, mas para os médicos, a saúde de uma maneira geral, né? Então, a gente ainda não tem esse panorama de tudo que vai acontecer no pós-Covid, mas a gente sabe que, né, essa questão do Covid prolongado aí, uma das questões é para nós, né? A gente Porque sabe vai que a alterar os memória... motoristas, né? De uma maneira geral, não só aqueles que vão ser avaliados, mas aqueles que já estão no trânsito, né? Que vão poder se envolver em sinistros, enfim, tem algumas questões aí que a gente também vai precisar de um tempo aí com as pesquisas para poder saber como lidar com isso, né? Ali pergunta se a especialização tem que solicitar a mudança. Sim, né? O profissional exige uma nova carteira, exige não, solicita uma nova carteira no CRP, pelo que eu sei, né? Incluindo já a especialidade. Quando a pessoa faz o pedido, né? Ela faz o pedido no CRP que ela tem o registro principal, e aí, quando isso é deferido, tem uma troca de carteira, porque a pessoa entrega a carteira dela comum, e aí no campo de observações, isso na nossa carteira de identidade profissional atual, mudar o modelo da CIP dentro em breve, ele vai ser modernizado, mas hoje consta ali no campo de observações, né, qual é a especialização que a pessoa tem, qual foi a sessão plenária e a data que ela conseguiu a especialização, e aí isso é colocado nessa carteira que a pessoa recebe, né? E há a possibilidade de até 2 registros do título de especialista, né? Então, por exemplo, a pessoa pode se registrar, uma delas em psicologia do trânsito, outra em avaliação psicológica, ou em outra área que a pessoa trabalhe. Isso é possível e podem constar no CRP, né, lá na carteira profissional, até 2 especializações. A pergunta é: quem tem especialização tem que solicitar a mudança da carteira? É isso. Para fazer a inclusão. Né? É isso que você leu. Ali também pergunta na questão dos 10 anos para quem exerce atividade remunerada, sim. Isso na alteração do CTB agora, só que tem a questão dos 10 anos e a questão da idade, né? Nós temos 2 situações. Para menos quem tem menos de 50 anos de idade, são os 10 anos. Mas, por exemplo, se eu exerço atividade remunerada e eu tenho acima dos 50 anos, reduz para os 5, né? Nós temos as 2 situações. A validade não muda por ser atividade remunerada, né? Na verdade. Ela segue a mesma regra do motorista comum. Isso. A mudança importante que teve para a atividade remunerada é em relação ao número de pontos, né? Que é mais do que a questão da duração, né? Então, o motorista... O Renan travou. Ele estava dizendo um motorista profissional, acho que pode ter o dobro de pontos, né? Podendo... Isso, essa é a alteração para te perder a tua CNH, aumentou o número da pontuação, né? Isso foi uma alteração do CTB também. Então, em algumas situações, a gente acabou tendo alguns retrocessos, né? Isso que o impacto seria mais até para a própria sociedade que a gente vê, né, em si. A questão, como a gente falou, a nossa preocupação é a redução dos sinistros e essas mudanças, né, nós vamos ver daqui a uns anos, né? Vamos ter pesquisas, enfim, a questão é que vai, mas tiveram alguns retrocessos que a gente sabe que
que são bem significativos. Tem uma pergunta da Bruna. A troca da carteira é obrigatória ou o profissional pode utilizar a declaração do conselho para comprovar a especialidade? É que assim, ó, é que a gente se credencia no caso para atuar na área, né? Tu se credencia no teu Detran do estado. Daí cada Detran também tem aqui no caso é que eu já era credenciada, enfim, mas na documentação eu acho que precisa da carteira e do título mesmo, né? Tu tem que ter o certificado reconhecido. Na realidade, o Detran ele pede o teu certificado, né? Automaticamente, a gente, no CRP, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem essa experiência, né? Quando a pessoa pede a inclusão da especialidade, quando finda o processo, ela recebe, né, uma declaração dizendo que está em processo, porque às vezes isso também vai passar pelo plenário, essa carteira é assinada pelo presidente, então às vezes esse trâmite ele demora alguns dias, né? Mas isso está incluso no processo, ou seja, a pessoa vai entregar a carteira comum dela e vai receber a carteira com a especialização grafada lá no campo observações. Né? Então, inclusive, isso eu não sei se... é o comum de acontecer. Desculpa. Eu não sei se muda para quem fez especialização, mas quem faz a prova, você tem até 2 anos para requerer a troca da carteira, senão você perde esse direito, exatamente. inclusive, né? Porque pela prova ele é um pouco diferenciado o processo, né? Porque a pessoa tem que enviar os documentos primeiro, fazer toda a demonstração de que ela já trabalha na área e tal. O título até, né, como a coisa tem funcionado hoje, com a pessoa que faz a especialização, né, num curso reconhecido pelo MEC, ele é bem mais simples do que a prova de títulos, né? Então, a prova de títulos, a pessoa tem que se credenciar para poder fazer a prova no edital, fazer a inscrição, fazer a prova, enviar os documentos que comprovam que ela trabalha na área, se como autônomo ou com carteira assinada, se ela faz parte de uma entidade científica, se ela tem publicações na área, enfim, ela tem que mandar todas essas coisas, né? Então é um processo um pouco mais trabalhoso, né? Mas pela legislação atual é possível fazer das duas formas, né? Pela especialização feita em entidade reconhecida pelo MEC, hoje ele é bem mais simples, né? Mas teremos uma legislação nova do CFP saindo sobre especialização dentro em breve, né? E aí nós teremos algumas modificações. Tem uma pergunta importante ali que fala da questão que ela não, no CRP 04, não liberou minha especialização somente com a pós-graduação. É que o Renan falou que vai ser uma nova resolução. Tem que ter muito cuidado nessas especializações, elas têm que ser reconhecidas pelo MEC. Então, eu acho que é isso, né, Renan? Se lá no CRP, esse órgão que foi feita, essa pós-graduação, ela não tem reconhecimento do MEC, não é liberado o título de especialista, né? Eu acredito que seja por isso. Então, na verdade é montado um processo, né? Então, quando a pessoa vai ao CRP dela, monta-se um processo e um dos documentos que ela leva, né, é o diploma, o histórico, as informações do curso que ela fez, né? Mas isso não necessariamente não é automático ela tendo feito o curso, ou seja, vai se avaliar se esse curso tem registro, se está válido, né? Se atende a legislação do Ministério da Educação para depois poder fazer essa transição, né? Ali pergunta sobre as validades da avaliação psicológica e saúde mental. Será que ela pergunta do médico? Seria isso? E física? Não necessariamente, né? O médico, talvez a gente avaliou uma mesma pessoa, eu e o médico, né? O médico achou que por questões lá mais ligadas à própria saúde física, enfim, dele, vai reduzir. Mas no caso, né? Eu sempre procuro ter uma troca com o médico, assim, muitas vezes quando eu vejo alguma questão de saúde mental, a gente conversa e até tenta pedir, talvez, às vezes, exames, né, complementares, sejam psiquiátricos, neurológicos, e muitas vezes o médico e o psicólogo, sim, podem chegar a uma decisão, os dois juntos, de reduzir a validade, mas não necessariamente, o médico deu tanto e a minha precisa ser tanto, cada um tem, né, a sua... vamos dizer, a sua liberdade mas eu acho que essa troca é bem importante entre, né, os dois.
Mas eu acho que é importante, porque isso é uma realidade que não são todos os estados que as avaliações são feitas juntas, né? Também, Aqui em isso Minas e aí no Rio é, Grande do Sul, a gente trabalha junto com o médico. E aí, se você tem um bom relacionamento, é muito bom. é Não, mais isso, olha, fácil. é, Isso tem estado que as avaliações são feitas em locais diferentes, por pessoas que nem sabem quem são as outras, e aí daí, na realidade, esse até um trabalho compasso fica... multidisciplinar, né? A É. gente, eu costumo muito, assim, muitos casos a gente já sentou, conversou, pediu o exame, olhou, porque até tem um olhar dos dois, né? Uhum. A Amanda pergunta novamente, falou que a especialidade dela era reconhecida, mas que ela não tinha experiência de 2 anos. É uma exigência, né? Sim, ela tem que ter 2 anos de registro, né? No CR. Então, se você tiver, porque hoje o que acontece? Você tem, por exemplo, uma pessoa que é recém-formada, ela tem 1 ano de formado. E nesse 1 ano ela fez uma especialização, né? Então ela tem a especialização, mas aí você tem esse critério também do tempo de registro, tá? Então isso está previsto na resolução do Conselho Federal também, tá? Tá. Então não é só a especialização, né? O curso, mas também o tempo de registro. Sim. Bom, é isso. A gente espera conseguir reverter alguma coisa para melhor em algum tempo, né, gente? Continuar. Eu achei importante, Renan, que você disse a nossa atuação precisa partir da ciência para a política e não da política para a ciência, né? Eu tenho insistido nesse tema aqui na nossa associação, que eu faço parte aqui, e às vezes as pessoas se confundem nessa questão, né? A ciência precisa embasar a política, e não a política pressionar a nossa atuação científica. Assim. As coisas estão meio na contramão em algum tempo, mas espero que a gente consiga, em algum momento, fazer com que as pessoas entendam que a gente só vai conseguir um respeito real da nossa atuação quando a gente tiver base científica para isso. Senão fica uma briga de... Para que a gente não seja surpreendido novamente ali na frente, né? Assim que tiver um interesse diferente, a gente Daí, mude, né? Outra pergunta, Roberta Perdigão, com a mudança da validade da CNH, como fica a guarda de documentos? Continua sendo obrigatória por 5 anos ou tem que ser no prazo maior da validade? Da ainda avaliação. estão 5 anos pela resolução, né? Não mudou ainda a resolução, mas isso é uma questão que a gente tem pensado também, porque agora a gente avalia por 10, né? A gente não... É meio complicado isso, mas enfim. Até por uma questão judicial, né? Se possa ter, enfim, eu não sei se talvez vai ser revisto na resolução, numa nova resolução. Mas a princípio que eu sei ainda são 5 anos. Alguma coisa mais, gente? É isso, podemos encerrar? Sim. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Renan. Desculpa, né, por ter entrado para substituir por um contratempo. Espero que tenha conseguido conversar. Acho que foi legal, foi esclarecedor. Obrigada pela disponibilidade de vocês, de tão longe participarem do nosso congresso aqui de Minas. E só agradecer sempre. Vocês são muito parceiros nessa área. Conta sempre com a gente, né? A gente, eu digo aquela frase, juntos somos mais fortes. Nós somos. Então, assim, a gente tem aqui. Vamos fazer jus a essa frase do Renan, né? Da ciência para a política. A ciência, né? A gente precisa ter esse olhar científico, assim. Eu acho que esse é o caminho. Isso. Mas muito obrigada também, fico à disposição sempre de vocês. Grande abraço. Obrigada, Patrícia. Bom, eu também fico muito agradecido com a oportunidade de poder estar com vocês aqui, né? Estamos à disposição, deixei aí o e-mail também, o telefone, né? Estamos aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mas hoje com a comunicação, enfim, a gente pode estar sempre mais próximo, né? A gente tem essa possibilidade, né, da interação. Então, fico muito feliz, né? E deixo um grande abraço a todos e todas as colegas aí de Minas, né? Acadêmicos de psicologia que estão nos assistindo, enfim, a todos que estão participando aí do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, né? Então, é
Um grande prazer poder estar nesse momento histórico aí junto com o pessoal do CRP04. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.